Bom, pessoal, nessa aula a gente vai ver mais um exemplo de um circuito mecânico e agora a gente vai ver um exemplo que tem muito a ver com um alto-falante, pelo menos a parte mecânica de um alto-falante. Então, nas aulas passadas, né, a gente viu os elementos mecânicos, a massa, a mola, né, e o amortecedor. A massa, em analogia direta, se torna um indutor. A mola, né, ou a compliância, o inverso da rigidez, né, se torna um capacitor, na analogia direta, e o amortecedor, um resistor. Na analogia direta, a força é análoga à tensão e a velocidade é análoga à corrente. E a analogia inversa, que é o que a gente normalmente usa para montar o circuito, a massa se torna um capacitor, a compliância se torna um indutor e o resistor e o amortecedor se torna um resistor inverso, com a velocidade sendo análoga àquela de tensão e a força análoga à corrente, né? Então a ideia de hoje é a gente estudar um elemento aí que é muito parecido com o sistema móvel de um alto-falante, pelo menos do ponto de vista da nossa aproximação, no qual o cone do alto-falante vai se mover ali em uníssono, não vai ter ondas de flexão por ele, certo? Então a gente tem aqui um elemento, eu desenhei ele em duas dimensões, né? Mas basicamente você pode imaginar que esse elemento aí ele tem uma simetria circunferencial. Então, se você fizer a rotação, né, desse elemento 2D, você teria o teu alto-falante aproximado em 3D, com a carcaça do alto-falante sendo um anel ao redor do alto-falante, né, um elemento rígido e estático, está parado. Ao redor do alto-falante, se você notar, existe uma suspensão, uma mola, e o alto-falante também ele é preso numa mola, então a gente vai ter um elemento elástico ali ligando o cone do alto-falante na carcaça. Lá na frente, quando a gente for falar de fato de alto-falante, eu vou mostrar um alto-falante real, né? Para a gente ter uma ideia de como é que o elemento é montado. Eu não quero que vocês se preocupem com isso agora. O que eu quero que vocês entendam é como que a gente caracteriza este elemento que está aqui na apresentação do ponto de vista de um circuito. Então, para todos os efeitos, o que a gente tem é uma carcaça, um elemento elástico ligando o cone, né, a parte que vai radiar de fato o som na carcaça. Então, a gente tem carcaça, elemento elástico e o cone aqui. Em termos de distribuição física aí das quantidades, né, a gente tem a carcaça estacionária, parada, rígida. A gente tem esse elemento elástico que vai ser feito de um determinado material que vai ter uma rigidez e um certo amortecimento distribuído no material. E a gente tem a parte móvel aqui, que é o pistão do alto-falante, ou de fato o cone do alto-falante, que vai ter, em sua maioria, a massa concentrada nele. Então a massa está concentrada aqui no cone do alto-falante, o elemento elástico, né, concentra amortecimento e rigidez, e a carcaça é o elemento estático. Quando a gente for falar do circuito completo, né, o alto-falante vai ter a parte elétrica, que vai ter associado assim uma indutância, uma resistência, e ele vai ter a parte acústica, que vai ter associado assim uma impedância de radiação. Por hora, eu não quero que vocês se preocupem com essas partes acústicas e a parte elétrica. A gente vai se concentrar na massa do cone e do amortecimento e na rigidez distribuídos aqui no elemento elástico. A gente tem as nossas regras, que a gente já viu, né, nas aulas passadas. Eu não vou retomá-las aqui. Se você quiser dar uma revisada, vocês podem voltar às aulas passadas. E a gente tem o algoritmo para montar o nosso circuito acústico. Vocês vão perceber que o circuito acústico desse caso aqui é bem simples, mas a gente vai usar ele muito, né, ao longo do curso todo. E a gente vai montar esse circuito agora a partir de um exemplo. Então, se a gente for lá para o nosso quadro, a gente tem aqui o nosso elemento aqui simplificado, só a parte mecânica, carcaça, elemento elástico com amortecimento e compliância, né? E aqui faltou, talvez no meu desenho aqui, colocar associado aqui ao meu elemento móvel aqui a massa mecânica, certo? Então a gente tem isso aí de elemento físico no meu sisteminha. Então, primeira parte do algoritmo, o primeiro passo é encontrar o referencial estático do sistema e marcá-lo com ponto de velocidade nula. Então, se a gente fizer isso aqui, vou fazer em vermelho, a gente tem o ponto que está parado aqui, é a carcaça do meu alto-falante. Certo? Então, aqui eu tenho o ponto de velocidade nula.
E como, né, esse elemento tem uma simetria aí radial, esse ponto aqui de carcaça é o mesmo desse ponto aqui. Então, este ponto aqui é o mesmo do lado de cima, certo? Da mesma forma que este ponto aqui vai ser o mesmo desse aqui, certo? Então, a gente não vai ter... essa mola aqui é a mesma dessa mola por causa dessa simetria radial. Beleza. Passo 2 é marcar um ponto para cada local do sistema que tem uma velocidade distinta, né? E aqui, no nosso caso, apenas nós temos a massa aqui do meu cone como um ponto de velocidade distinta. Então, eu vou marcar esse ponto. Ele é o único ponto que tem velocidade distinta. Naturalmente, quando essa massa, né, vibra para frente e para trás, sob a ação dessa força aqui, a mola, o elemento elástico, né, vai se mover junto com o cone. Então, vai se mover com a mesma velocidade do cone. Se ela se movesse de velocidade diferente, né, você teria uma para frente e para trás, por exemplo, você ia romper o teu alto-falante, ia estragar o teu alto-falante. Não é o caso que você quer modelar. Então, a gente tem o segundo passo, né, a gente marcou esse ponto. E a gente tem o terceiro passo, que é para cada ponto com velocidade distinta, a gente designa uma velocidade Vn, certo? Então, a gente pode voltar lá no quadro. Então, este pontinho aqui que a gente marcou, né, ele vai ter velocidade V1. Aí vai ter uma linha horizontal introduzida para cada ponto que a gente marcou no interior. Então, tantas linhas horizontais quanto houverem pontos marcados. Então, a gente pode voltar lá no nosso quadro e marcar uma linha horizontal para cada ponto. Eu tenho 2 pontos, logo a gente vai ter 2 linhas horizontais aqui marcadas. O nosso V1 e o nosso V0. Certo? Joia. Então agora a gente desenha o pré-circuito, né? O símbolo apropriado de cada componente do sistema vai ser inserido verticalmente entre essas linhas horizontais, que representam as velocidades terminais de cada um dos componentes, massa, amortecimento e rigidez que a gente tem ali no nosso sistema, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui, né, no nosso sistema, a massa com velocidade V1, a massa das regras, a gente sabe que sempre está entre velocidade V1 e velocidade V0. Então, a gente vai ter aqui a nossa massa, um mm. A gente sabe, né, que a massa, a rigidez e amortecimento vão ter a mesma velocidade, neste caso aqui, e a gente só tem esses 2 pontos, então fica fácil, a gente coloca a nossa compliância aqui e o nosso amortecedor. Então, a gente tem aqui o nosso RM. Como a força, né? Passo 6. Como a força faz todos os elementos se moverem, a energia geral aplicada entre o seu terminal de aplicação de velocidade nula, né? Então, a força, se vocês notarem aqui no nosso quadro, ela está aplicada exatamente aqui no ponto de velocidade no V1, né? Então, a gente vai ter a força aplicada entre o V1 e o V0. E em analogia mecânica inversa, que é o que a gente tem aqui, a força vai ser uma fonte de corrente. Então, a gente tem a força ali que está aplicada no cone. Essa força que está aplicada nesse cone, no caso do alto-falante, né? Essa força aqui, ela vai ser oriunda, no caso do alto-falante real, da parte elétrica, né? Então, você vai ter lá a tensão aplicada ao teu alto-falante, essa tensão vai interagir com o ímã, a corrente que circula na bobina vai interagir com o ímã permanente do teu alto-falante, e isso vai gerar a força ali na bobina que vai fazer esse cone aqui, né, vibrar para frente e para trás, certo? Então, depois a gente vai ver isso em mais detalhes, mas essa força é oriunda lá da parte elétrica e da interação com o magnetismo, tá? Então, maravilha. O que falta a gente fazer? A gente já desenhou o nosso circuito. A gente sabe que ele está em analogia inversa. E aí, falta desenhar o circuito. É o passo 7, né? Desenhar o circuito mecânico inverso, que é transformar todos esses elementos em elementos de capacitância, indutância e amortecimento e resistência. Então, nas analogias, a gente sabe aqui que a massa vai virar um capacitor, a mola vai virar um indutor e a resistência um resistor inverso. Então, quando a gente voltar ali
na apresentação, posso redesenhar esse circuito aqui. Eu vou ter a minha fonte de força, em analogia aqui, é uma corrente. A massa vai virar um capacitor. MM. A mola vira um indutor. J ômega CM. E o resistor, o amortecedor, vira um resistor inverso, 1 sobre Rm. E a gente está aqui em analogia mecânica inversa. Então é muito importante, de novo, marcar em qual analogia que você está, porque a gente vai mudar isso, né? Dependendo do acoplamento eletromecânico, isso vai ser diferente. Então é muito importante manter escrito no circuito, tá? Para a gente não se perder. E esse circuito está em analogia mecânica inversa, eu posso transformá-lo aí para analogia mecânica direta. Isso é muito fácil de fazer para esse circuito que está tudo em paralelo. É só colocar tudo em série e transformar, né, o capacitor no indutor, o indutor no capacitor e o resistor inverso num resistor. E a fonte de corrente vira uma fonte de tensão. Então, se a gente fizer isso, a gente vai ter o circuito aqui com a força, em analogia direta, uma fonte de tensão. A massa se torna um indutor com J ômega mm de impedância. A mola se torna um capacitor com impedância 1 sobre J ômega Cm. E o resistor se torna um resistor inverso, se torna um resistor com resistência Rm. E aqui a gente tem, né, circulando por esse circuito aí, a gente tem a velocidade de vibração do meu cone, né? Então, se eu colocar aqui, né, uma velocidade de vibração, a gente vai ter o nosso cone vibrando aí com essa velocidade. Beleza. O que a gente pode fazer agora, né? A gente pode investigar um caso real aqui no Spice, né? Então, eu montei o circuito aqui no Spice, né? Vocês estão vendo aqui a nossa força, né? A nossa massa, a nossa compliância aqui e a nossa resistência, né? E eu coloquei uns valores aqui de, por exemplo, 201 grama e meio, 44 micrômetro por Newton, né, de deslocamento da mola, né? Então a mola tem uma compliância de 44 micrômetro por Newton e a resistência, o amortecimento aqui de 3,57 kg por segundo ou 3,57 Newton segundo por metro, tá? Da onde que eu tirei esses dados, né? Esses dados aqui eu tirei de um catálogo de um alto-falante, né? Então a gente tem um alto-falante ali de 15 polegadas, é um subwoofer, né? E tem aqui os dados, ó, a massa móvel do meu componente, 201 gramas, tá? E 0,53. A compliância mecânica, 44 micrômetro por Newton, né? E o amortecimento, né? A resistência mecânica da suspensão, que é o que manda no amortecimento do alto-falante, 3,57 kg por segundo ou Newton segundo por metro, né? Então, se a gente volta lá no Spice, eu coloquei exatamente esses valores aí, né? 3,57, 44 micrômetro e 251. E se a gente, né, desculpa, simular aqui, né? A gente já simulei, vou medir aqui a velocidade do cone, né? Medir aqui a velocidade da massa. A gente observa que a gente tem esse exemplo é exatamente igual ao exemplo do sistema massa-mola, que a gente já viu em algumas aulas atrás, mas aqui com os dados desse alto-falante, né? Então aqui a gente vai ver que a gente tem essa ressonância aqui em torno de... Aqui a gente tem 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz. Está mais ou menos aqui em torno de 53 Hz a ressonância desse meu sistema. E se a gente voltar, né, lá para o catálogo do produto, a gente observa que a frequência de ressonância medida para esse produto aqui, né, do alto-falante já montado, é exatamente 53 Hz, né? Então, o que acontece? A gente excluiu dessa análise aqui no Spice o circuito
elétrico, que estaria aqui desse lado, e o circuito acústico, que estaria aqui desse lado, né? Então, quando a gente mede a frequência de ressonância aqui, a gente vê que ela está a 53 Hz, a gente está basicamente, quando a gente mede o alto-falante, a gente está medindo tudo, a parte elétrica e a parte acústica, a gente excluiu dessa simulação. Mas essa ressonância que a gente mede, essencialmente, é a ressonância do sistema móvel ou do sistema mecânico do meu alto-falante. Então a gente está vendo aqui só a parte mecânica e isso corresponde de maneira bastante bem aproximada da ressonância do sistema como um todo, né? Então essa ressonância que a gente mede lá no alto-falante geralmente é a ressonância do sistema mecânico, certo? Bom, esse é um caso que a gente vai ver muito, a gente vai usar muito este circuito mecânico que está aqui no SPICE quando a gente for simular alto-falante típico e o microfone dinâmico, que é como um alto-falante, só que ao contrário, né? Ele transforma a parte acústica em sinal elétrico. Então a gente vai usar muito esse circuito aqui, talvez com outros dados de massa, outros dados de mola e outros dados de amortecimento, mas a gente vai usar muito esse circuito. Então, este exemplo, né, que a gente viu nessa apresentação, ele é muito importante, ele vai aparecer muito por aí, tá bem? Até mais.